com o advogado que encontra-se presente à sala. Sessões é o processo 98882-2020, 507-0007. Agravantes: Ana Júlia Barros Demétrio, Ana Lúcia Souza Ferreira e outros. Agravados: Instituto Compartilha, Universidade Federal do Ceará, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSE, registrando o impedimento do desembargador Emanuel neste processo. O processo tem relatoria do desembargador Jefferson Quezado Júnior e tem pedido de sustentação oral do doutor Clóvis Renato Costa Farias, pela parte agravante. Dispositivo do voto é no sentido de conhecer do recurso, porque tempestivo, e no mérito negar-lhe provimento. Pois não, doutor Clóvis. Ligue o microfone, por gentileza. Ok, pode iniciar. Viu? 15 minutos, né, Sérgio? 15 minutos. Oi. Bom dia. Uma saudação especial aos desembargadores, iniciando pelo presidente, cada um dos desembargadores, membros que estão acompanhando, Ministério Público do Trabalho, uma saudação muito sincera, a ex-prefeita de Fortaleza, professora Maria Luísa, que está presente aqui à sessão, servidores, advogados, especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras da antiga SAMEAC, né, dessa Sociedade de Assistência à Maternidade Escola, aqui de Fortaleza. Para começar essa história, acho que é relevante dizer que, de antemão, o Tribunal Superior do Trabalho, nos autos principais, tem decisão já favorável em outros recursos que as empresas ingressaram nesse processo. Também a sentença foi totalmente dando provimento à causa deles aqui na 7ª Vara do Trabalho, isso antes de falar do agravo de petição da execução. Também o TRT aqui da 7ª Região também foi favorável ao caso. Então, o caso encontra-se, teve o recurso de revista que foi manejado pelas reclamadas, né? Então reclamadas, e foi, logicamente, não foi conhecido, e eles ingressaram com um agravo de instrumento, e por ser um agravo de instrumento, pela sua natureza, ele teve que subir para o Tribunal Superior do Trabalho. Mas é muito claro o que acontece nesse processo, dentro das complexidades, a gente vai encontrando as similaridades. Então, basicamente, o que aconteceu? Por mais de 50 anos havia um contrato entre a Universidade Federal do Ceará com essa SAMEAC. Como é que foi isso? Fortaleza não tinha uma maternidade e, na época, o Assis Chateaubriand e os diários associados fizeram uma campanha, doaram o terreno, construíram o hospital e botaram uma entidade filantrópica para poder funcionar o hospital. E essas pessoas ficaram lá funcionando no hospital enquanto a universidade precisou. Quando chegou em 2014, mais ou menos, eles já estavam nesse projeto de implantação da EBSE, que é essa empresa ligada aí até essa terceirização legalizada, que está inclusive uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal. E aí o que é que fizeram com essas pessoas? Simplesmente a universidade mandou um ofício para a SAMEAC dizendo: vão para lá. E a SAMEAC nunca teve nenhum tostão, porque ela vivia dos repasses. A universidade fazia o repasse exatamente na medida do salário e das despesas dessas pessoas. Exatamente, o repasse ia para pagar o salário, e tinha lá o salário identificado para cada um, não ia a mais nem a menos. O que foi que você gastou, nós vamos pagar. Só que quando foi na hora de substituí-los, simplesmente ela disse: bom, voltem agora para a terceirizada, agora vocês são terceirização. Que não era uma situação de terceiro setor, diante da necessidade que a universidade teve. Bom, implantado o hospital, tudo funcionando, agora com gente nova, dispensaram as pessoas antigas. Simplesmente uma expressão que o procurador do Ministério Público do Trabalho, então, disse: elas foram descartadas. Descartadas, porque como é que manda para a SAMEAC, que a SAMEAC não tinha o dinheiro era da universidade,
E quem se responsabiliza por essas verbas? Nós fomos chamados. E diante desse pranto geral, uma assembleia, eram 700 trabalhadores e trabalhadoras na época. E nós ingressamos com essa ação exatamente para pedir um desligamento humanizado, que desse mais 2 anos, por exemplo, para humanizar e para a universidade se responsabilizar por isso. Esse é o caso central em pauta. Diante da nossa atuação, pedimos ao juiz da 7ª Vara que garantisse as verbas das rescisões. E no processo, se vossas excelências observarem, a partir dessas folhas, da folha 652, a gente começa a ver, inclusive, os termos. Era tão certo que o dinheiro ia certinho para pagar o salário deles, que enquanto o contrato durou, que foi até 18 de fevereiro de 2016, quando o doutor Fortuna mandou bloquear os valores, mandou que eles depositaram mandando todos os termos de rescisão de contrato das pessoas. Tem um modelo aí na folha 652, tem lá o termo, o nome da pessoa, quanto é que receberia. Até que dia? Até o dia 18 de fevereiro de 2016. Sendo que a ação ainda está rodando em 2022. Mas o 2016 ficou inquestionável. Então, dos 700 da época, 620 aproximadamente, foram lá, só fizeram confirmar o termo, receberam o dinheiro, se desligaram. Nunca o UFC, a EBSER ou a SAMEAC disseram, bom, está errado, está certo. Não, o termo do jeito que estava lá. E o valor que foi depositado, que na época foi de 12 milhões e 400 mil reais, 12 milhões e 400 mil reais, referente a cada termo. Se vossas excelências pegarem o processo, você vê lá o termo, somando os termos, dá os 12 milhões e pouco. E como é que ficou que esse pessoal trabalhando sem receber salário desde esse tempo? Que ficaram trabalhando, e foi por isso que o TST, até um voto da ministra Kátia, dentro do órgão especial, nós revertemos o voto do ministro Ives Gandra, que era o presidente. Na época, conseguimos vencer lá no TST, eles exatamente identificando essa questão, porque as pessoas estavam trabalhando sem receber. Veja, o processo continua até agora, 2022, mas não há, em nenhum dos momentos, questionamento quanto à liberação dos valores até 18 de fevereiro de 2016. O que está se questionando? Se questiona a diferença do período trabalhado sem receber. Então, ficou claro dentro do processo, as pessoas aí idosas, muitos já faleceram no percurso, que verbas até 2016 eram parcelas incontrovérsias. Porque bastava a pessoa dizer, vou sair, já tinha o termo, ela pagava conforme o termo, que o dinheiro está depositado. Foi o dinheiro, esse dinheiro, por causa dessa decisão lúcida do doutor Fortuna, que foi mantida pelo tribunal em vários mandados de segurança, porque a EBSER entrava com um à noite, não conseguiam eliminar, a UFC entrava com outro pela manhã para ver que era o mesmo time jogando, eram 3 empresas jogando juntas contra esses trabalhadores. Processo aqui, processo na Justiça Federal. Então, ficou claro no processo que esses 12 milhões que tinham depositado, que hoje, a última vez que a gente tinha olhado, tinha um pouco mais de 3 milhões, agora já deve ter mais, era para exatamente pagar o salário dessas pessoas, que elas ficaram sem receber, inclusive, até o último. Então está lá o dinheiro está aí parado na conta. Claramente é incontroverso, porque a própria SAMEAC, a EBSER e o UFC disseram, se a pessoa quiser sair, é só vir aqui assinar. Veja, eles já estão dispensados, diante da primazia da realidade, desde o início. Então, houve uma espécie, diante do caso, de uma rescisão ficta, porque está lá o termo, eles só conseguiram ir trabalhar sem receber por decisão judicial, não se abre mão de nada
posterior a 16 de fevereiro, aliás, 18 de fevereiro de 2016, tem controvérsia. E as pessoas passando necessidade. E o que nós fizemos? Diante da decisão, a dificuldade, levamos para várias mesas de negociação. Inclusive, uma delas que ficou claro, estava sendo conduzida com a participação do desembargador relator, que o doutor deve lembrar que uma coisa que impactou foi que um dos advogados disse assim, bom, aqueles 720 que saíram, e o tempo que eles trabalharam, né? Eles receberam até 18 de fevereiro de 2016. E o tempo que eles trabalharam sem receber? Aí ficou um impasse na mesa de negociação. Quer dizer, praticamente eles só questionam a diferença. Se os trabalhadores chegarem e disserem, vou sair agora, eles vão pagar conforme os termos que estão nos autos e o dinheiro que está depositado. Então, se constituiu uma rescisão, que a gente está chamando aí uma rescisão ficta, porque ela é clara e real. Com relação a esses valores, incontroversa. Em todas as milhares de páginas do processo principal, quem pediu para sair, tomando como base esse termo que está aí no processo, que foi o que ensejou esse numerário de 12 milhões na época, dessas 700 pessoas, tudo por constrição judicial depositado pela UFC à força, em favor da SAMEAC, foi liberado. Então, quando chega na hora de negociar, está se considerando até quem pediu para sair. Porque muitos que pediram para sair entraram com a nova ação. E ganhamos, estamos ganhando. Mas os que não pediram, ficam correndo aí o pêndulo da espada, o risco de perderem e serem penalizados por continuarem lutando pelos direitos que eles acreditam. É tão claro que o Ministério Público, no primeiro momento, que ele entendia que era uma terceirização irregular, depois ele foi amadurecendo, na ação principal, ele não nos era favorável. Mas agora o Ministério Público nos é favorável. O parecer que consta aí nas folhas 684 do MPT já diz, é plenamente favorável. Tem jurisprudência do TST, do STF, do STJ, que nós colacionamos algumas, dispondo sobre. Não há. Se fizer um balanço, não tem um termo das pessoas que pediram para sair que não tenha sido pago nos termos do termo. Então é incontroverso. Agora, por que há uma irresignação tão profunda, maléfica, a nosso ver, da universidade e da EBSER? Porque, infelizmente, a gente percebeu isso. Eles sempre quiseram matar essas pessoas no cansaço. E, infelizmente, conseguiram matar algumas na vida mesmo, porque o tempo passou. E morreram. Saudosa memória aqui, por exemplo, da Zenaide. Uma companheira, eu me lembro demais dela lá no meio do sol, falando, doutor, eu acredito nisso aqui e tal, isso está errado. Sexta-feira, segunda-feira, Zenaide morreu. Então, quer dizer, é matar no cansaço. O que é que ela quer, a universidade? Se qualquer um aqui pode olhar nos autos, não tem um que tenha dito, aceito que está no termo até 2016, mesmo depois entrando com ação pelo remanescente, ela diga assim, discordo. Não, ela diz, ok. Tem controvérsia. Aí eu estou penalizando quem luta, quem resiste a uma injustiça, e estou beneficiando a quem desiste. E o projeto era esse. Ficar resistindo para ver se as pessoas iam saindo. E saíram 720. Por volta de 720. E está aí. Em torno de 60 a 80 pessoas restando. E o acordo travado. Por quê? Pelo remanescente das pessoas que aceitaram esse termo de rescisão. Ou seja, o termo de rescisão, o valor, é incontroverso. Não consigo entender como não é incontroverso. Se a SAMEAC não vai mais querê-lo, se a UFC não quer mais, a EBSER não quer. Se pede para sair, eles deixam. Como é que não é uma verba incontroversa? Né? Os termos. Então aí, coloquei, por exemplo, se pegarmos os valores depositados, está na folha
650 do processo, tem aí o valor depositado, está aí o ofício Eu estou 1 minuto para a conclusão. da SAMEAC, falando do valor. Na folha 654, eu mostro o quadro, dizendo quanto é o valor certo, o valor que tem, e o valor que aí está sendo questionado, que não tem. O que está sendo questionado é o que não tem. E, em seguida, a partir das folhas 655 e 656, a gente tem algumas jurisprudências, e já sabemos que tem liberação, às vezes, até de verba penhorada, sem garantia da verba penhorada, em casos de necessidade profunda das pessoas. Então, é nesse sentido que nós mantemos o nosso pedido no agravo e pedimos a sensibilidade jurídica e técnica em cima do que nós estamos dizendo, nos termos do que nós pedimos e do que o Ministério Público do Trabalho também nos acompanhou. Obrigado, Excelências. Pois não. Obrigado, doutor Clóvis. Doutor Jefferson. Presidente, eu acho que semana passada eu disse que estava muito preocupado com o que eu leio nos autos e que eu assisto em sustentação oral. Eu vou me permitir, e vai demorar um pouquinho, fazer uma revisão do que foi dito na sustentação oral. Eu vou restabelecer a história. Em determinado momento, o Ministério Público Federal entrou com ação na Justiça Federal pedindo que a maternidade escola, ou que seja lá, que eu não recordo o nome, que funcionava como terceirização, fosse extinta e que os contratos fossem rescindidos, etc, etc. Essa ação foi julgada procedente e o juiz federal, transitado em julgado, acabou o vínculo entre a Universidade Federal e a maternidade escola Assis Chateaubriand. Se não for maternidade escola, é algum outro nome, essa MEAC, alguma coisa assim. E deu 2 anos para resolver esse assunto. Quando terminou esse prazo, alguns reclamantes entraram com ação na 7ª vara. Quando entraram, desculpe, aí, feitas essas rescisões, foi colocado o dinheiro à disposição, eu não recordo bem em que momento foi. Eu sei que eles entraram em greve, a partir de 2016. Entraram em greve. Entraram com ação na 7ª vara, e os valores da rescisão foram depositados. Quem quis, recebeu os valores da rescisão. Então, os valores da rescisão, até 18 de fevereiro de 2006, estão lá na 7ª vara, estão lá à disposição. Só que houve um imbróglio lá e não pôde haver a rescisão ou deixar de trabalhar. Alguns reclamantes foram trabalhar, outros não foram, e ficou aquele negócio assim meio no ar, no sentido de filme no ar. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Agora eu vou fazer como assessor, pessoalmente, a minha pessoa, tentou resolver isso no Sejusc. Liguei para um assessor do ministro, que era o vice-presidente, alguma coisa. Nós conseguimos não falar com o general, que era o BSE. Aí nesse ínterim veio o BSE, não sei o quê, fez um concurso, um exame de currículo, e botou um pessoal lá, o outro não foi, e ficou esse pessoal sobrando. Eu tentei fazer esse acordo, comuniquei com o assessor do ministro vice-presidente, que me indicou para o assessor da UBSE, sei lá e tal. Nós fizemos tudinho. Acompanhando com isso, eu não tive um apoio do primeiro reitor. Quando entrou o menino aqui, que é advogado lá, ele foi falar comigo, ver o vice-reitor, cirurgião e tal. Doutor Cândido Albuquerque. E nós começamos a engrenar um acordo, mais ou menos do que o pessoal estava pedindo. Ou seja, entrava a rescisão e mais uma ponta lá, mais um valor. Olha, depois mais ou menos assim, dos 120 dias, nos 6 meses disso aqui, recebi o pessoal, a Maria Luísa ligava, a Rosa da Fonseca ligava, recebi da minha casa as 2, recebi no meu gabinete as 2, recebi o reitor e o vice-reitor lá em casa e tal, engrenamos um acordo. Quando chegou no momento de pagamento, aí alguém disse, não, peraí, não é o 7 remanescente não, porque só tinha os 7 remanescentes, é o pessoal todinho. Eu mesmo achei, eu tomei um susto tão grande com relação a isso aqui, que nós estávamos de 7, quando eu vi, tinha uma rua de gente lá.
O cara disse que, eu não me lembro quem foi o advogado, falou isso, olha, pessoal, a partir de agora eu não vou mais participar de acordo, não, porque vocês combinam um negócio aqui com todo mundo na hora H falha. Então, a verdade histórica é essa. A verdade histórica. Valores de rescisão não foram recebidos porque os reclamantes não quiseram receber. Valores da rescisão cujos contratos foram rescindidos em 18 de fevereiro de 2016. Isso é um assunto. O que foi que aconteceu depois de 18 de fevereiro de 2016, quando o pessoal ficou em greve? Eu não sei qual foi o trabalho que desenvolveram. Iam lá, não podia entrar, e não sei o que, eu não sei. O que tem que se discutir é o que aconteceu até 18 de fevereiro de 2016. Isso é um assunto. 2016. Esses valores estão lá e, salvo engano, tem algo de 7 ou 10, não sei o quê. Esse é o histórico. É a verdade histórica. Pode ver dos processos. E eu estou dizendo isso porque eu participei efetivamente disso. Tive contato com a nossa grande prefeita, Maria Luísa, tive contato com a nossa grande sindicalista, Rosa da Fonseca, tive contato com o reitor, com o doutor Cândido, tive contato com o cirurgião que operou o Antônio, como é o nome dele? Que operou o Antônio Marcos Filho do Coração, tive contato com todos, com o advogado, com parte, com tudo. Não fizemos o acordo até o pessoal que ficou trabalhando até 18 de fevereiro de 2016, que houve um imbróglio generalizado. Pronto. A verdade histórica é essa daqui. O que foi dito aqui não tem nada a ver com a ação original. Não tem nada a ver. Então, vamos ver aqui o que é que o pessoal está pedindo. O que aconteceu posteriormente a 18 de fevereiro de 2016 é outro assunto. É como o juiz disse aqui, que o numerário que se encontra... Quanto ao tema, é preciso lembrar, conforme salientou o juiz sentenciante, aspas, que o numerário que se encontra depositado nos autos destina-se ao pagamento das verbas devidas aos ex-empregados da SAMEAC que prestaram serviço nas unidades hospitalares da Universidade Federal do Ceará, especialmente quanto à quitação das verbas rescisórias daquele que ainda se encontra com o contrato de trabalho em vigor. Somente após tais pagamentos pode discutir a liberação de valores referentes ao período posterior a 18 de fevereiro de 2016. Esse período de 18 de fevereiro de 2016, ele não pode ser liberado porque depende de alguns fatos, cálculo, etc, etc. E, na verdade, eu não conheço nem a sentença original com relação a 2016. Quando o juiz negou o levantamento desse dinheiro, eu acho bom não se enganar a ninguém. Quando negou o levantamento desse dinheiro, é porque o processo não transitou em julgado. E essa decisão, ela não pode ser terminativa. Ela não é terminativa. Negou por quê? Porque o processo está caminhando. Por isso, eu vou encaminhar meu voto. É longo. Eu conheço do recurso por tempestivo, mas estou negando provimento que o dinheiro não pode ser liberado. Porque o processo não transitou em julgado. É como eu voto, presidente. Presidente, Foi não, pela doutor. ordem. Foi não, doutor. Está desligado. Presidente, pela ordem, com todas as vendas do relator, eu vou pedir vista para analisar melhor esse processo. Vista de gabinete. Foi não. Então, vista Excelente. para o desembargador Francisco José. Presidente, posso só fazer pela ordem questão de fato? Doutor, Renato, de não. vista. Tudo bem. Então, Satisfeito, excelência. Presidente, só para Vossa Excelência não esquecer, para que eu já dei meu voto. foi não. Eu quero encerrar esse assunto da minha parte. Pronto, fica registrado o voto de Vossa Excelência e visto para o desembargador Francisco José. Ok? Só quero, presidente, só a questão de informação, é porque Sua Excelência o desembargador Quezado vai entrar de férias e depois eu também entro de férias, então provavelmente esse processo vai ser adiado lá para o mês de junho, muito provavelmente. Pois não. Eu já deixo meu voto registrado. Tá certo. Presidente, eu estou aqui nesse processo aqui desde o momento Vossa Excelência como relator tem que estar presente, 2017. doutor. Já 2017. fica registrado o voto. Senhor, muito obrigado, presidente. Pois não. Satisfeito.
Obrigado. Ok. Bom dia. Até logo, bom doutor. trabalho. Bom dia, felicidades. Vamos ao próximo. Pedido de vista, então, desembargador Francisco José. Próximo, doutor, vamos fazer o pregão do processo de relatoria do desembargador Tarcísio, que encontra-se de férias. Não, o doutor Tarcísio já está aí na... Deus abençoe vocês, vamos aprender. Nós vamos ser humanos com vocês. Entendam. Fazem como nós somos seus filhos. Filhos, amor. Pois não. Parabéns, meu filho mais novo é advogado. Esse filho mais novo é advogado. Parabéns, meu filho, por nos defender. Deus abençoe vocês. Somos filhos de vocês. Pois não.